finalmente, parece que terminou a novela da reoneração da folha de pagamento. Eu prometo que eu vou ficar um tempo sem falar sobre esse assunto aqui no Jornal Gente. Falamos muito ao longo dos últimos meses, dos últimos anos, sobre esse assunto. Ele terminou, mas ele não terminou da melhor forma. Infelizmente, ele terminou com remendos e com a volta da cobrança do imposto pleno a partir do ano que vem de forma gradativa. Isso volta lá para 2028. Bem, o presidente Lula sancionou ontem a lei que foi aprovada pelo Congresso e que mantém a desoneração da folha para 17 setores da economia e para os municípios com até 156 mil habitantes para o ano de 2024, só para esse ano. Havia uma questão de onde vai sair a compensação, qual vai ser o recurso que vai ser usado para cobrir essa receita que não haverá pela cobrança integral desse imposto. E aí o texto, aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente, diz o seguinte: olha, em termos contábeis, vai se considerar que aquele dinheiro esquecido por brasileiros, pessoas físicas e jurídicas nos bancos, dinheirinho pequenininho, mas que somado dá um montante bem razoável, 8 bilhões e 600 milhões de reais, isso vai ser considerado em termos de resultado fiscal. Ou seja, foi uma solução ali meio que inventada, né? Não foi a melhor, mas acho que foi a possível, dado os prazos que estavam vigorando, que foram colocados pelo Supremo Tribunal Federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em nota oficial, comemorou, disse que é o fim de um longo processo de negociação, amadurecimento de discussões entre Congresso e Executivo, palavras bonitas para dizer o seguinte: a partir do ano que vem se volta a pagar sobre folha de pagamentos, um imposto que já não existia ou que era substituído por outro, proporcional ao faturamento da empresa desde 2011. Olha, como é que fica então? Fica assim, nesse ano, tudo igual, para os 17 setores que mais empregam no país. Alíquota de 1 a 4,5% sobre o faturamento das empresas. A partir do ano que vem, vai havendo uma volta gradativa do imposto, que retorna com carga plena em 2028, 20% sobre a folha de pagamentos. É uma novela, meus amigos, uma novela na qual a gente até se perde, né? Porque foram tantos capítulos. Uma lei aprovada pelo Congresso e pela enésima vez, já que essa política começou lá em 2011, prorrogando a desoneração, vetada por Lula, o veto foi derrubado pelo Congresso, aí o governo não se conformou, bateu as portas do Supremo Tribunal Federal. E adivinhem, o Supremo deu ganho ao Executivo, que falou o seguinte: desse jeito não pode ser. Vamos acabar com esse benefício fiscal. E, na negociação com o Congresso e com já a decisão do Supremo nas mãos, ou seja, negociar assim é fácil, se achou essa solução inventiva, digamos, mas acho que era possível também. A desoneração da folha de pagamentos deixa a contratação dos trabalhadores menos dispendiosa para aquele que contrata. Você sabe que no Brasil, um funcionário normalmente custa para a empresa 101% daquilo que ele recebe. São os impostos mil que existem sobre a folha de pagamentos. Com essa decisão, que foi tomada lá em 2011, governo Dilma, governo do PT, naquela hora não era inconstitucional, ninguém reclamou. O que é que mudou? Mudou que esse governo aqui está fazendo de tudo para aumentar a sua arrecadação. De tudo, de tudo. Mesmo que isso tenha consequências reais para a vida das pessoas. Então, a partir de agora, com o retorno desse imposto gradativamente, a partir já de janeiro do ano que vem, manter um funcionário fica mais caro para o empregador. Como ninguém está nesse mundo aqui para brincar, é claro que uma empresa tem que ser rentável, tem que ter equilíbrio. Coloca uma dúvida a respeito da manutenção de empregos nesses 17 setores que são os que mais empregam no país. São setores que consomem mão de obra mesmo, construção civil, call center, indústria de proteína animal. São aqueles setores que mais fazem com que famílias brasileiras tenham, digamos, uma ou duas pessoas ali com carteira assinada para seguir pagando as suas contas. É uma pena.
Fim da novela, ok, pelo menos a gente muda de assunto, mas não foi da melhor forma, porque a gente perdeu aqui uma oportunidade, de novo, de discutir como o emprego pode ser incentivado no Brasil, como ele pode ser menos oneroso e como a gente pode fazer com que aquele que emprega não seja punido por uma carga tão alta de impostos.